Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para nós, motivo de muita alegria, estarmos aqui mais uma vez nesta manhã para louvar, engrandecer o nome do Senhor. Eu convido os irmãos que estão aqui no templo, que estão em casa, para nós fazermos uma oração e logo após o irmão Vanderlei estará louvando a Deus, um louvor da harpa cristã. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui, meu Senhor, para glorificar o teu santo e poderoso nome. Meu Deus, que o Senhor nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, venha, Senhor, nos ensinar a sua palavra, falar aos nossos corações, meu Deus, derramar sobre nós os seus dons gloriosos do Espírito Santo, em nome de Jesus, meu Pai. É o que pedimos ao Senhor e te glorificamos, ó Pai, agradecendo o Senhor por essa rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Vamos, Vanderlei. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a nossa vida. 387. 387. Derrama sobre nós o teu Espírito, como fizeste em Jerusalém. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. A tua grei, ó, manda o mesmo fogo, indispensável para nós também. Derrama sobre nós o teu Espírito, como em casa do centurião, e dai-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. E dá-nos o poder da tua palavra, fazendo a luz brilhar na escuridão. Derrama sobre nós o teu Espírito e dá-nos hoje muitas conversões. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Ó, deixa-nos sentir poder celeste e vivifica os nossos corações. Derrama sobre nós o teu Espírito, e aos que sofrem da tua proteção, a orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. A orar ficamos em amor unidos, para obter a prometida unção. Derrama, desperta Jesus Cristo os que dormem, o muito profundo sono do jardim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Como operaste nos antigos tempos, com teu poder nos guia até o fim. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo aos irmãos. Amém. Paz do Senhor Jesus Cristo aos internautas. Os irmãos estão nos acompanhando nas redes sociais. Nós chegamos na lição de número 13, de 18 de abril de 2021, onde nós estamos dando continuidade à referência dos dons espirituais e ministeriais. Amém? Graças a Deus. Deus tem nos abençoado, aonde nós iniciamos a primeira lição, falando sobre os dons espirituais, onde Deus deu dons aos homens. E a lição passada, nós falamos sobre o propósito dos dons. Para que os dons servem? Qual é o propósito? Amém? E hoje, Deus nos abençoou para que nós possamos estar aqui comentando sobre os dons de revelação.
Amém? Que Deus abençoe os irmãos que estão nas redes sociais, os irmãos que estão presentes aqui no templo e os demais irmãos comentaristas que estarão daqui a pouco fazendo comentário acerca dessa lição. Hoje nós estamos aqui com o presbítero Scofield Fulete, Deus abençoe. Amém, bom dia. Pastor Jorge Luiz Teodoro, nosso pastor regional. Irmão Vanderlei, cooperador irmão Vanderlei, Deus abençoe. Cooperador irmão Leonardo, Deus abençoe também, o irmão Leonardo. Nós, a partir dessa lição, onde nós falamos sobre dons espirituais, nós temos como texto áureo da nossa lição, está em 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 26, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Amém? Aqui está a leitura do texto áureo. Nós leremos agora a lição bíblica em classe, que encontra-se em 1 Coríntios capítulo 12, do verso 8 ao 10, Atos dos Apóstolos capítulo 6, do 8 ao 10, e Daniel capítulo 2, do 19 ao 22. Esse texto áureo, a leitura bíblica em classe, são versículos fundamentais para que nós possamos aqui dar início e entender aqui acerca dos dons de revelação. Amém? 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. Atos capítulo 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, que disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Daniel, capítulo 2, verso 19 ao 22, diz assim: Então foi revelado o segredo a Daniel, uma visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo e sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos agora, através dos comentários, através dessa lição, expor aqui os dons espirituais, esta categoria que é chamada de dons de revelação. Amém? Nós vamos conceituar esses três dons, que de forma didática vem separado teologicamente, falando sobre o dom da palavra, né, da sabedoria, o dom da ciência, e vamos aqui encerrar refletindo sobre os dons do discernimento do Espírito. Amém? Esses dons, a maioria dos estudiosos, teólogos, eles fazem essa divisão, essa expressão, e divide em três categorias de forma didática, nós entendermos a melhor forma de como esses dons são aplicados na igreja. Amém? E essa semana nós já iniciamos esses estudos, nós já iniciamos com essa categoria de dons das revelações, que engloba o dom de sabedoria, de ciência e discernimento de espírito. Amém?
nós vamos passar para o nosso pastor Jorge, para nós ganharmos tempo e nós já darmos continuidade a esse estudo, a respeito desses dons que foi concedido pela igreja. Nós sabemos e vimos nas lições passadas que os dons espirituais, eles são para edificação da igreja, amém? O fim dele é esse. E, pastor Jorge, mais do que nunca, nós estamos vivendo em tempos trabalhosos, tempos difíceis, e nós comentamos aqui sobre o propósito dos dons na lição passada. Graças a Deus, Deus concedeu a nós, nessa dádiva através do Espírito Santo, de ter dons para que nós possamos passar nesses dias difíceis, e nós precisamos de algo divino para que a gente possa passar, orientar, né, e fazer entender, entrar dentro do plano salvífico de Cristo em relação à igreja. Então, esses 3 dons são 3 dons muito importantes e preponderantes para que os homens de Deus, né, os servos, os líderes possam ter, para que a gente possa continuar conduzindo a igreja. É algo de Deus para nós, né? Creemos que é algo de Deus e é necessário, porque sem isso nós não conseguiríamos detectar ou fazer algo dentro da vontade de Deus. Amém? Então, eu queria que, desde já, o senhor já fizesse o comentário acerca dos dons da revelação. Amém? Meus irmãos, paz do Senhor. Bom dia a todos os irmãos. Bom estar com os irmãos na igreja, no templo, adorando o Senhor. Vivemos um momento especial no nosso país, no mundo como um todo. Então, temos alguns irmãos aqui, mas é bem menos do que seria se nós tivesse tudo normal. Teríamos classes aqui, classes bem divididas. A escola dominical aqui na subsede é muito bem frequentada, graças a Deus. Mas nós sabemos que nossos professores estão fazendo o máximo, mandando vídeos, né, pastor? Interagindo com os seus alunos. E nesse trimestre a gente está revendo, porque essa lição já foi vista, não é isso? Houve um relançamento e não tenho certeza que Deus direcionou, porque isso é muito importante, sobre os dons, a capacitação que o Espírito Santo dá ao corpo de Cristo para que a gente possa exercer, caminhar e militar na obra de Deus. Eu queria fazer um comentário rápido aqui com relação ao comentarista, o pastor Elinaldo Renovato. Nessa lição ficou claro isso. Ele utiliza de dois mestres. Ele cita, ele tem toda a capacidade de explicar, mas ele, como um bom escritor e um bom professor, ele bebeu em outras fontes que têm a mesma linha de conduta, de maneira de entender a palavra de Deus que ele tem. Ele cita aqui muito conhecido, um escritor, teólogo já falecido, Stanley Orton, americano, e ele também era comentarista da Escola Bíblica Dominical lá do país dele, como o pastor Elinaldo Renovato. E ele cita também um outro escritor, esse foi brasileiro, que também já faleceu, um servo de Deus, o pastor Estevam Ângelo Souza, que também foi comentarista da Escola Bíblica Dominical, das lições. Isso é muito importante, irmãos, ele citar outras fontes para corroborar, para dar peso na posição dele. Por que eu estou falando isso com os irmãos? Eu estou fazendo essa introdução para dizer o quê? A gente está vivendo na nossa igreja um fenômeno. Estou falando da Assembleia de Deus como um todo. Não é só o Ministério Belo Horizonte, não. A gente acompanha, lê, vê alguns pastores da Assembleia de Deus de outros estados dizendo isso que eu vou falar aqui. A teologia pentecostal, ela é riquíssima, maravilhosa, mas
Existem alguns pregadores no nosso país que são de uma outra linha doutrinária, conhecidos, excelentes pregadores, pessoas que tenham vida com Deus, homens piedosos, mas que se diferem da nossa forma de ver. Muitos dos nossos jovens vão nesses locais, bebem naquela fonte e querem trazer para a nossa igreja isso. Ora, isso está errado. Está errado. Eles não conhecem, eles quem? Esses jovens que eu estou falando, por onde eu passei eu vi isso. Eu tive debates, conversas longas com alguns jovens que queriam impor uma posição, por exemplo, uma posição calvinista em relação à nossa... Gente, não temos nada contra isso, pelo contrário. Isso não nos divide. Mas não é justo, não é correto você que é da Assembleia, nascido na Assembleia, batizado aqui, tem a cobertura espiritual dessa igreja ou das suas congregações, das suas regionais, ir numa outra igreja, ou então entrar no Facebook, ou entrar no YouTube, ver uma pregação, um estudo bíblico que tem uma diferença e querer trazer isso para cá. Não. Que isso fique como base, fique como ponto de referência para você. Boa parte das pessoas com quem eu conversei não tinha conhecimento da nossa teologia. Não tinha. Não tinha. Essa maneira como o professor aqui, o pastor Linaldo Renovato, ele enfoca os dons espirituais, é espetacular, extraordinária. E é altamente bíblica e cristocêntrica. Mas é a nossa forma de entender e de ver. Dito isso, o pastor já falou aqui com relação às 3 categorias, revelação, poder e expressão, e o texto base é o que ele leu em 1 Coríntios, capítulo 12, versos de 8 a 10. Essa lição que nós estamos vendo hoje, ela enfoca os dons de revelação. O pastor já disse aqui que são 3, né? Aliás, a revelação, poder e expressão, cada um tem 3, né? 3 vezes 3, 9. Então, nesse texto, Paulo enfoca 9 dons. 9 dons. Ele disse, e disse-o muito bem, ele falou isso hoje e já falou isso na primeira lição. O pastor falou isso aqui, que esses dons são dados pelo Espírito Santo para a edificação do corpo de Cristo. Ah, o meu dom é esse, eu sou superior, não é esse. Esse não é raciocínio. Se o dom é dado por Deus para que a gente utilize desse dom em prol da igreja, eu não tenho que vangloriar porque o senhor tem A, B ou C. Eu tenho que exercitar o dom de maneira piedosa. Essa é a minha forma de ver. Eu não tenho que me engrandecer porque eu faço ou eu não faço. Isso é uma coisa perigosíssima. Isso aí é uma coisa que distancia a pessoa de Deus. A humildade precede a honra. Os dons de revelação, o primeiro deles é a palavra sabedoria. Os irmãos vão falar aqui, mas deixa eu falar rapidamente. Vou sintetizar. Palavra da sabedoria é o poder sobrenatural para falar com entendimento divino em situações difíceis, na defesa da fé, para resolver problemas. Essa explicação que eu estou dando aqui é a explicação clássica. Mas eu gostei tanto da explicação, da maneira como o pastor, já dorme no Senhor, pastor Estevão Ângelo de Souza, ele foi pastor presidente, obrigado, meu irmão, obrigado, presidente da Assembleia de Deus do Maranhão. Ele foi lá, o que o pastor Ancião foi aqui para a gente. Reconhecido, respeitado em todas as camadas sociais, e infelizmente ele teve um acidente automobilístico. Eu vi outro dia inclusive ele é colega de trabalho do irmão Charles, está ali. Irmão Charles, Pai do Senhor, sou irmão Sérgio, Deus abençoe. Heloísa, já cumprimentei. Ele trabalha na Polícia Civil e ele falou algo que eu fiquei impressionado. Ele falou assim, olha, a arma que mais mata no Brasil chama-se carro. Aqui todo mundo dirige, né? Cheio de motorista aí. A arma que mais mata no Brasil chama-se carro. Infelizmente, o pastor Estevão Ângelo de Souza faleceu num acidente automobilístico ainda, 70 e poucos anos, tinha muita coisa para frente ainda, mas
Deus levou o seu servo, mas ele deixou uma obra belíssima. Ele fala o seguinte: a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus. Pronto. Gostei demais do negócio. Isso me serve, dizer meu pai, isso para mim é bom. Palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus. Não é nossa, vem do alto. Aí ele complementa, dizendo que a palavra sabedoria é um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Dom fundamental na caminhada da igreja por esse mundo de meu Deus. Palavra da ciência. E o exemplo melhor que você tem da palavra da sabedoria é o texto que o pastor leu aqui. É aquele texto de Estevão. Ele debatendo com seus algozes. E o texto fala que à medida que Estevão ia falando, eles não resistiram. Doía o ouvido. Não, para. Era tanta bênção, tantas coisas claras, firmes, cristalinas, que aquilo entrava no coração da pessoa como um punhal. E Estevão foi um exemplo clássico do que é a palavra da sabedoria. A palavra da ciência. Esse dom, irmãos, ele está relacionado com o ensino da verdade, com o ensino da palavra de Deus. Eu tenho dificuldade de entender que alguém tem esse dom da ciência se não for um estudioso da palavra, se não for um leitor da palavra. Porque em cima do conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, é que esse dom se manifesta. Floresce com conhecimento. O apóstolo Paulo foi um exemplo vivo da palavra da ciência. Mas o apóstolo Paulo era doutor. Ele aprendeu aos pés de Gamaliel, profundo conhecedor das Escrituras. Então, é claro que um homem com aquela capacidade, com aquela vida piedosa, Deus ia dar dons, e esse dom se manifestou na vida dele. Um exemplo claro está em 1 Coríntios 15, 51, da palavra da ciência. Paulo diz assim, lá em 1 Coríntios 15, 51, vos digo um mistério. Importante, né? Moral como tinha. Vos digo um mistério. Isso é Paulo falando, vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Já está entrando aqui em escatologia. Mas isso baseado no conhecimento que ele tinha da palavra, o Espírito de Deus revelou para ele e se manifestou o dom da ciência. Outro texto de Paulo, 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor. 2 pontos. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Parece uma coisa sem sentido, assim, não nesse sentido, não. Aqueles que passarem por essa experiência de estarem vivos fisicamente falando, quando Jesus voltar nas nuvens para buscar a sua igreja, eles não vão subir para o encontro com Jesus nos ares, nos céus, antes daqueles que morreram. De forma alguma precederemos aqueles que já dormiram. Ou seja, palavra da ciência, mas ele tinha de onde tirar. Não foram julgados. O pastor está dizendo aqui que aqueles que morreram sem Jesus não foram julgados, não foram ainda. No dia do juízo. Corretamente. Agora, Paulo está falando aqui com relação à igreja, o corpo de Cristo. Digamos que Jesus venha buscar a sua igreja amanhã. Que tal, pastor? Você é bom, não vai? Acaba com essa miséria dessa pandemia aí. Toca a trombeta, aquele alvoroço, corre daqui, corre. O que é isso? Que é isso? Ah, é o Jesus que os crentes pregavam, está voltando. Eu vou para a igreja, não dá mais tempo. Passou. Aí nós que estivermos vivos, nesse exemplo que estou dando aqui, nós não precederemos aqueles que morreram. A terra vai ter que entregar aqueles que ela guardou, os mares, as profundezas, todos vão subir antes daqueles que estiverem vivos. Palavra da ciência, conhecimento. Ele falou isso baseado no dom que Deus o deu, mas também no conhecimento da palavra de Deus. E para encerrar, irmãos, que é o terceiro, os professores vão discorrer com mais
profundidade, mais detalhamento, é o discernimento de espíritos. Olha como que chama esse dom? Discernimento de espíritos, plural. É uma capacitação sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e natureza das manifestações espirituais. Um exemplo clássico é Atos 16:6. 16:16. Paulo está com Silas. É aquele episódio que precede a prisão deles, que eles são presos, amarrados num tronco, apanham e ficam cantando hinos a noite toda, existe um terremoto, e as portas se abrem, e o carcereiro pensa em suicídio. O que precedeu isso é que Paulo estava passando por várias vezes num certo local, e uma jovem cheia, dizia minha mãe, cheia do demônio, minha mãe falava assim, cheia do demônio, falava assim, ai, vem aí, os servos de Deus e tal, falando com bajulação. Esse negócio de bajulé é complicado demais. Misericórdia. Bajulando, aí o texto fala que ele ficou nitidamente nervoso e expulsou aquele espírito, mas olhando, uma pessoa normal, comum, não entenderia isso. Então, ele discerniu que aquilo ali não era de Deus. Era de Deus. E agora, para encerrar mesmo, o pastor Estevão Ângelo de Souza, ele faz um alerta na revista que eu achei... Você vê que é palavra de pastor. Vê que o moço era pastor mesmo, era mestre, professor, escritor, mas não deixou de ser pastor. Porque ele pega a chave de fenda aqui e aperta o parafuso de todos nós que temos um dom ou outro, e ele fala com relação ao dom de discernimento de espírito. Ele fala o seguinte, o pastor Estevão nos alerta que discernimento de espírito não é a habilidade de descobrir faltas alheias. Pegou, hein? Pegou muita gente boa. Discernimento de espírito não é você ver, tem pecado, misericórdia, tal. Aqui tem gente que gosta disso, acha interessante isso. Não é isso que é discernimento de espírito. Não é isso. Se você vê alguém com um problema, ore por ele, tenha misericórdia dele. Não fique propagando isso. E ele fala mais, ele fala, o dom não é permissão para julgar a vida dos outros. Gente, viver não é fácil. Ter uma vida piedosa não é fácil. Antes de eu ver um cisco no olho do meu irmão, eu tenho que ver a trave que está no meu olho. Ele fala que discernimento de espírito não é isso, não é julgar a vida do outro, nem ficar propagando os erros que os outros cometem. Aí Deus me mostrou, revelou. Está lá no Facebook. Que revelação que é essa? Está no Instagram. Tem gente que posta no Instagram, né? Tem uns inteligentes aí que vai para o Instagram, acha que no Instagram, o Facebook, acha que ninguém está vendo. Eu tenho reservas com relação à rede social, irmãos. Eu tenho porque eu preciso. Acho isso uma faca de, dizia meu velho pai, de dois gumes, corta para lá e corta para cá. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, pela vida do pastor Jorge. Muito bem explanado aqui acerca dos dons de revelação. Nós sabemos que é bem elencado em 1 Coríntios, conforme o pastor Jorge diz. A gente sabe que tem mais dons, mas o versículo, o texto bíblico, ele dita 1 Coríntios, e nós sabemos, né, e foi falado aqui para o pastor, que essa sabedoria, esses dons, eles não são adquiridos realmente pelas universidades, pelas faculdades, né, elas não são adquiridas através de livros, é algo que vem de Deus sobrenatural, amém? Eu vejo isso, pastor, que nós somos extremamente dependentes de Deus, somos extremamente dependentes da misericórdia dele,
E esses dons ele faz com que nós, dentro da finalidade dele, tenhamos um recurso que humanamente nós não teríamos, nós não temos humanamente. Então nós vimos um poder de Deus sobrenatural, Léo. Por quê? Porque pastor Jorge pode falar isso com propriedade também. Nesses últimos dias tem acontecido várias coisas e nós temos visto várias coisas que nunca nós tínhamos visto e nem ouvido e nem sentido. Então, diante de uma realidade dessa, as decisões que nós precisamos de tomar, elas chegam num extremo, né, pastor? Que totalmente exige de nós uma sabedoria e um entendimento do caso que às vezes extrapola o lado humano da gente. E para a gente tomar essas decisões, única e exclusivamente, nós dependemos da intervenção divina do Espírito Santo de Deus, para na hora, naquele momento, nós conseguimos solucionar aqueles problemas. Então, os dons de revelação, como é falado aqui, esses dons, e como foi subdividido aqui pelo pastor Jorge, e muito bem falado, que Deus possa nos abençoar e nós possamos, né, ter essa sabedoria de Deus nos momentos difíceis e extremos para tomar decisões. Porque se dependêssemos de nós, pastor, tomar decisões, se não tivesse esse dom, a igreja nem estava aqui hoje. A gente não conseguiria caminhar. Não é verdade, irmão Vanderlei? Nós vamos ouvir aqui o comentarista irmão Vanderlei, e logo em seguida o nosso cooperador irmão Leonardo. Nós estamos pondo aqui os dons, irmão Vanderlei, e dentro dessa categoria que é subdividida, são os dons de revelação, como foi falado de sabedoria, de ciência e discernimento. Queria que o senhor comentasse algo dentro desta lição que chamou a atenção do senhor. Amém? A paz do Senhor para a igreja, mais uma vez. Irmãos, a nossa igreja sempre pautou pelos dons espirituais, sempre trabalhou, começou assim, aleluia. Os irmãos que começaram essa obra, eu disse outro dia, vieram ao Brasil por uma revelação. Foi algo direto de Deus para eles. Não foi a escola que eles estudaram que os enviou, não foi o movimento que estava pegando fogo nos Estados Unidos, o movimento pentecostal que os enviou, não. O próprio Deus revelou a eles o local, providenciou os meios e eles vieram. E procuraram manter esta linha. E Deus tem guardado a sua igreja. E eu creio que Deus fará muitas maravilhas ainda, porque a igreja se volta agora para a busca dos dons. E mais do que nunca são necessários para o nosso desenvolvimento. Eu falo para mim mesmo, é momento de buscar os dons do Espírito, é momento de buscar os dons espirituais, porque mais do que nunca precisamos. Nós precisamos, a igreja precisa, a liderança precisa, e cada crente precisa conhecer. E eu quero rapidamente, falando sobre os dons de revelação, a Bíblia, que o comentarista sintetizou bem, dons de revelação, sabedoria, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos, conforme o nosso pastor já falou a respeito deste dom. Paulo foi usado e discerniu aquele espírito. Mas como nós estamos em busca destes dons, eu queria apenas citar uma referência que está em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz que o homem natural não compreende as coisas de Deus. Então, nós
devemos entender que o crente deve ser, então, espiritual. Porque é o que diz lá neste versículo: o homem espiritual discerne bem tudo. Então, para você ter o dom de discernimento, primeiramente é preciso ser espiritual. E nós devemos, então, antes de tudo, sermos espirituais. Hoje, se o crente é espiritual, ele corre até o risco de ser criticado, justamente por causa de, conforme o nosso pastor citou, doutrinas estranhas que vêm chegando ao nosso arraial, à nossa Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus, o crente sempre foi espiritual. E o espiritual discerne bem tudo. Imagine as situações que enfrentaram os nossos líderes, difíceis, situações dificílimas, mas venceram, porque eram espirituais. E ainda uma outra referência da importância também dos dons. Já foi falado aqui, todos os dons são importantes, todos. Mas é bom quando a gente lê na palavra, em 1 Coríntios capítulo 12, aleluias, 12, 1 Coríntios 12, 29. Deixa eu dar uma lida aqui para a gente concluir. Glória a Deus. Primeiro Coríntios 12, 29. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Aqui o apóstolo está falando, já na conclusão acerca dos dons, ele fala aqui acerca de uma variedade de dons, e todos são importantes. É o que o apóstolo quis dizer aqui, que não há um dom mais excelente do que o outro. Todos, quando ele diz procurar com zelo os melhores dons, porque os dons espirituais são os melhores. Então, todos são importantes na obra de Deus. E ainda tem os dons ministeriais também, pastorais, e que são excelentes também, são necessários na obra. E eu termino aqui dizendo aos nossos irmãos, a mim mesmo também, mais uma vez, vamos estudar mais, procurar mais acerca dos dons espirituais. Hoje há uma banalização. Nós temos uma igreja, um movimento, que eles prestigiam muito o dom de revelação, mas limitam, é muito limitado, porque a revelação deles é só acerca da vida de alguém, o que alguém está precisando, e não é isso. O dom está muito acima. Deus quer revelar coisas maravilhosas, coisas tremendas, e neste dom, só neste, quando se diz revelação, nós temos aqui a ciência, temos o conhecimento e o discernimento. Então, só quando se fala revelação, o que Deus tem a revelar vai muito mais além do que uma porta de emprego para você amanhã, que Deus pode abrir e quer abrir, a cura de uma enfermidade, é muito mais, é a vida eterna. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, pela vida dos irmãos, o irmão Wanderlei, que explicou aí essa semelhança entre os dons, a importância desses dons, dentro da classificação, né, deixou bem claro que todos são importantes e necessários para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Que Deus abençoe. E dentro disso que o irmão falou, antes do Léo falar, irmão Wanderlei, e está especificado na lição, Faraó teve um sonho
né? E nós vimos aqui a sabedoria, um dom, sabedoria através da vida de José, né? Nós sabemos que é filho de Jacó. Ele teve esse dom de interpretar os sonhos, mas além disso, aonde que vai mais além, o irmão Wanderlei falando aqui, ele não só interpretou o sonho, mas ele deixou, né, orientações sábias para o Egito, onde eles iam passar um período muito difícil. Então Deus já revelou lá na frente, né, algo que eles poderiam passar, que era o período de fome. Nós vemos Deus usar José dessa forma extraordinária. Amém? O irmão Leonardo, cooperador irmão Leonardo. Amém? Amém, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Vou fazer aqui só 2 minutinhos, para não tomar o tempo do pastor Scofield. Mas essa lição, ela nos ensina muito. Eu quero apenas comentar aqui a respeito da própria lição, né, a lição bíblica em classe, onde o pastor ele coloca aí 3 passagens muito importantes para nossas vidas e que nós temos que entender, irmãos, a função dos dons na vida do corpo de Cristo, da igreja. Que é isso, para mim, nessa lição foi uma das coisas muito fundamental, como os nossos irmãos aqui já comentaram, porque todas as vezes, eu estava observando aqui nas passagens bíblicas que ele colocou, todas as vezes que esses dons foram manifestados, eles foram manifestados em prol da vida não de uma pessoa só, né? Por exemplo, no caso de José, o dom ele manifestou em prol de quem? De uma nação, de um povo. Não foi por causa de José que o dom se manifestou, né? E quando ele manifesta na vida de Daniel, da mesma forma. Ou seja, o dom ele globalizou, ele manifestou para quê? Para o benefício de toda aquela nação, de todo aquele povo que estava ali, né? Você vê que Daniel, quando ele foi orar a Deus, a proposta do rei Nabucodonosor era matar todos os magos. E os magos não eram crentes, eles eram ímpios. Mas a intercessão de Daniel, olha só o amor. A intercessão de Daniel fez com que Deus manifestasse o dom e livrasse todos aqueles homens da morte. Eles iam morrer, inclusive o Daniel, né? Então, é bom nós compreender isso. E quando o irmão Wanderlei leu aqui a passagem que o irmão Wanderlei leu de 1 Coríntios, que Paulo fala que todos são profetas, todos são apóstolos. O que ele quer dizer? Ele está nos orientando que, embora a pessoa tenha um dom espiritual, ela não se torna, por exemplo aqui, o pastor Vandeci é o pastor local, o pastor Jorge o regional, eu sou um cooperador da igreja. Aí eu recebo um dom espiritual, eu vou querer ser maior do que o pastor Vandeci. Não é isso. Os dons não é isso. Os dons não é para isso, né? Que nós tenhamos esse discernimento de observar esse cuidado dos dons espirituais, que é em prol de todo o corpo de Cristo, e não tirando a autoridade do outro, né? Essa é a visão que eu tive aqui a respeito dessa lição nessa manhã. Então, todas as vezes que o dom do Senhor ele é manifestado nas nossas vidas, queridos irmãos, esteja atento a isso. Não é algo particular. Ele está visando o cuidado de todo esse corpo, o crescimento, né, o livramento do corpo de Cristo. Então que Deus abençoe, eu não vou estender para não tomar tempo do nosso pastor que irá comentar agora. Obrigado, pastor Vandeci. Amém, glória a Deus. Irmãos, a gente sabe, eu já vi isso, pastor, alguns pastores ou alguns líderes, muitas das vezes foi repreendido ou foi questionado ou alguém ficou chateado
como pastor, que às vezes toma algumas decisões um pouco mais duras, e se a pessoa não tiver discernimento, ela não vai entender. Se não tiver dentro daquela linha, ela não entende aquela decisão. E nós, né, temos que orar e que os dons se manifestem na nossa igreja. Como o irmão Vanderlei falou, a nossa igreja é uma igreja pentecostal, né, que sempre aderiu isso, e conforme o pastor Jorge, pautada numa teologia sadia, correta. Na nossa igreja já teve vezes que o pastor teve que repreender, nós já vimos aqui, repreender algo que outras pessoas ficaram chateadas. Por que eu estou falando isso aqui? Eu estou achando que está um pouco debandado, pastor. Está um pouco, não é sucateado. Eles acabaram fazendo com que o dom espiritual, essa forma, perdesse um pouco da credibilidade, tendo em vista que as pessoas começaram a querer se usar por si só, vender o dom. Então ficou muito mecanizado. Então as pessoas, às vezes, a gente vê as pessoas usando jargões muito técnicos. Falei, eis que manda te dizer o Senhor. Aí você vai 4, 5 vezes, os mesmos negócios falando, os mesmos jargões, a mesma forma. Nós temos que distinguir o que é certo e o que é errado, né? E eu deixo até aqui para o Scofield essa parte final, o Scofield, porque na lição, pastor, falou de 3 manifestações espirituais, que são muito importantes da gente falar aqui ao longo das Escrituras. As manifestações espirituais no mundo, uma de Deus, uma do homem e outra do diabo. Essas 3 manifestações a gente vê muito nítida em profecia, né, o Scofield? Eu já fiquei muito alegre um dia dentro do ônibus, eu disse aqui, que uma moça entrou num ônibus na MG5, foi lá atrás, falou um negócio comigo, eu fiquei todo alegre. Aí tinha uma jovem do meu lado, que era antigo, eu era novo convertido, ela expulsou o demônio na hora. E aí a pessoa entrou no ponto, desceu naquele lá, e eu fiquei atemorizado lá atrás, eu estava todo alegre. Falei assim, não, deixa eu falar uma coisa com você. Quando o diabo elogia ou agrada de você, tem coisa errada. Tem coisa errada. Né? Outro dia eu vi um comentarista da Rede Globo, muito bem conceituado, tem um programa à noite, ele disse assim, olha, aqui no meu programa nós não temos problemas aqui. Nós aceitamos o bandista, o crente, nós aceitamos todo mundo. Eu falei, espera aí. Na hora que eu vi aquilo, gente, me bateu um temor, eu falei, tem coisa errada nesse negócio. Né? A teologia começa a deturpar, e, infelizmente, algumas pessoas compactuam com isso, alguns líderes, o Scofield, que faz com que, né, o dom, isso, eles acham que não tem efeito, não tem tanto poder conforme nós cremos que temos. Eu queria que o senhor comentasse a parte final e mencionasse sobre o discernimento mesmo de espírito, que é esse dom, essa capacidade de discernir as manifestações espirituais, se é de Deus ou se não é, até porque hoje nós temos que saber separar, né, pastor? Tem o Dinho ali, trabalha no centro e passa muito ali, ele vai ver. Há uma diferença entre o original, o paralelo e o falsificado. Não é verdade? E, ultimamente, essas coisas estão se atrelando tanto que, às vezes, não dá para a gente identificar ao olho nu, a ótica humana, a diferença dessas 3 coisas. Há uma diferença daquilo que é paralelo, que caminha junto, daquele que é falsificado. Né? E a gente tem que ver o conteúdo. A gente vê isso em diversas coisas, tem um objeto. Então, eu gostaria, para nós encerrarmos aqui esse comentário dessa manhã, o Scofield aqui falasse um pouco sobre esse dom de discernimento. Né? Amém. O que foi colocado aqui em tela, e foi muito bem
muito bem orientado pelo nosso pastor regional, que nós não temos dons. Eu tenho o dom disso, eu tenho o dom daquilo. Não. Nós somos servos. E como servos, nós recebemos a orientação espiritual. Amém? Que nos difere de outras denominações. Que se colocam em pauta, eu não estou aqui julgando ninguém, que não compete a mim julgar, mas coloca uma pessoa que tem aquela facilidade de receber, ou recebeu de alguma forma, e daí para frente se torna autossuficiente e a dizer que eu tenho dom. Não tenho dom, somos servos. E como servos a gente recebe a orientação do mestre superior, que é Deus. Eu fiz algumas anotações e eu vou me pautar só nessa do texto áureo. Eu li, reli, estudei 14:26. Paulo, na totalidade do capítulo, nos revela que os modos de corrigir os exageros são exercício saudável dos dons, avaliação e prestação de contas. Somos responsáveis uns diante dos outros. Então, começa no altar, como é o salmo, que o óleo começa na cabeça de Arão, e vai descendo pela barba, e vai chegando na orla. Então eu vou conjecturar, a orla seria a portaria. Então o dom do Espírito Santo vai descendo, e pegando e pautando cada um dentro daquilo que é pautável de Deus. Não, eu vou dar essa orientação porque é um professor. Eu vou dar ao leitor dessa noite essa orientação na palavra. São os dons. É a ciência em si, né? Na conclusão aqui, a Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legalismo e o falso. É onde a gente tem sido bombardeado por isso. E as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos espíritos. Então, essa diferença que há, não estou querendo exaltar o nome da Assembleia de Deus, porque sou membro dela há 39 anos, porque vim sob a orientação do Espírito Santo. Eu comecei minha vida, eu aceitei Jesus na Deus e Amor. Batizei na Batista, mas por orientação do Espírito Santo, há 39 anos eu ergo a bandeira da Assembleia de Deus, missões. Não é porque sou assembleano que eu vou puxar, vou vulgarizar aqui, sardinha para o meu prato. Mas é orientação. O que está em pauta, o que está em tela é o discernimento entre o certo e o errado. Não é que denominação tal está errada, que denominação... Não. Há um certo... Como é que eu coloco aqui, pastor? Me socorre, hein? Um certo... Eu vou ser exagerado para passar para os senhores. Uma certa meninice ao levar à comunidade certas orientações. Falta o quê? Falta o que está aqui na conclusão. A revelação de discernir entre o certo e o errado. Bem, eu retorno a palavra ao nosso querido dirigente e agradeço desde já, com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O que nós vemos, irmãos, temos que vigiar
conforme o pastor Jorge falou aqui, e termos vigilância, principalmente nós que somos obreiros, somos pais de família, Nilson. O pastor falou sobre redes sociais. Tem gente, pastor, que posta, curte algo, às vezes ele nem lê o que está postado, vai lá e curte. Tem outros que leem, entende o que está escrito e vai lá e curte também. E às vezes comenta também. Então, faz conscientemente. Olha só, para vocês entenderem algo que eu vejo como forte, pastor. Em várias épocas, em vários momentos, Deus usou muitas pessoas. O Antigo Testamento, nem tanto igual, a gente vê tanta manifestação de dons espirituais, mas nós vemos na vida de José, como foi falado, Salomão, nós vimos na vida de muitos homens de Deus. Os dons de revelação, que são elencados agora, o próximo nós vamos falar sobre os dons de poder, né, que é fé, as manifestações sobrenaturais, né, de poder. Mas nesse, nós falamos sobre sabedoria, discernimento, conhecimento, e esses dons nem são os mais buscados, os mais vistos na igreja. Será que eles não estão sendo tanto vistos ou manifestados nas igrejas por causa de nós ou por causa da vontade de Deus? Para vocês entenderem, para mim, não são os dons mais usados, mas são os mais preponderantes, mais importantes para nós vivermos no mundo que nós estamos vivendo hoje, manchado pelo engano, onde tudo é engano. Mas nós vamos ver lá, todo mundo quer o dom da profecia, todo mundo quer revelar, todo mundo quer ir lá e manifestar. Espera aí. Nós temos que ter discernimento quando Deus que fala, sentir, nós temos o Espírito Santo de Deus, quando que é Deus que falou, quando não é, quando a ação é ou não é de Deus. E nós temos que ter discernimento também para falar e para agir. Amém? Que Deus abençoe os irmãos, que nós possamos buscar os dons espirituais, que na igreja possa estar sendo manifestados esses dons. Nós vamos orar nesta manhã, pedindo Deus que possa nos abençoar e fazer com que nós temos esse discernimento, temos esses dons, para que a obra de Deus, o plano salvífico de Cristo, continue no nosso meio. Amém, igreja? Nós vamos ficar de pé. Eu vou pedir nosso pastor regional, nós agradecemos a Deus, pastor Jorge, pela vida do Senhor, e eu gostaria de mencionar isso aqui. Para mim, está sendo muito importante a participação, e eu acho uma dádiva, e eu sou grato a Deus por tantos afazeres e tantas coisas. O Senhor poder estar aqui conosco é um prazer, amém? Dando suporte ministerial e mostrando mais uma vez, dentro daquilo que nós acreditamos, os dons espirituais, né, esse cuidado com a igreja. Eu gostaria que o Senhor orasse nesta manhã, e nesta oração o Senhor possa pedir que Deus possa continuar nos abençoando e que os dons manifestem no meio da igreja. Amém? Nós vamos orar, irmãos, agradecendo ao Senhor por essa escola dominical. Tão bom a gente ter os irmãos aqui, o pastor Scofield, o pastor Vandercy, o cooperador Vanderlei, Leonardo, o cooperador Leonardo. Os irmãos são servos de Deus, experientes, têm uma vida piedosa. Ah, que falta isso faz na igreja, irmãos. Uma vida piedosa, vida de oração, de renúncia, de companheirismo, de amizade. A igreja cresce assim. E tem sido tão bom estar com os irmãos aqui. Certamente, se eu fosse escrever um livro da minha vida, sem querer filosofar, eu teria alguns capítulos para escrever com relação a essa regional. A subsede em particular e toda a regional. Obrigado aos irmãos, que Deus possa nos abençoar. Temos um bom almoço mais vegetariano, certo? Comer mais folha. Amém, Jim?
Amém, irmão? Irmão Charles. Suco de berinjela com jiló, coisa mais leve. Só legumes. Deixar essa gente nos abençoar. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse dia, por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Estávamos na nossa casa, nos levantamos, nos arrumamos, viemos para cá com o coração aberto, agradecendo ao Senhor pela vida, pela salvação em Cristo Jesus, pela Tua palavra, Senhor, que é viva, rica e eficaz. A Tua palavra, ela surte um efeito extraordinário na vida daqueles que leem, estudam e recebem de bom grado. Ajuda a nossa igreja, Senhor. Ajuda o nosso povo, ó Deus, a buscarmos com zelo os dons espirituais para a glória do Teu nome. Dá-nos, Senhor, uma volta para nosso lar debaixo da Tua direção. Dá-nos um dia de paz. Abençoa a Tua igreja. Abençoa as 18 igrejas que compõem essa regional. Seja conosco, é o que eu te peço, te agradeço, Pai, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Que o amor de Deus, a paz de Jesus Cristo, nosso Senhor, a comunhão do Espírito Santo da verdade seja com toda a igreja. Deus nos abençoe em nome de Jesus.